E o pastor Henry vai ser interpretado pela Vanessa, né? Hoje, não pense assim, ué, o que aconteceu com a Carla? Está tão diferente. Não é que a Carla, é a Vanessa agora. Então, vamos receber esses irmãos, vamos servir ao Senhor com alegria, mais uma vez, vamos recebê-los bem, porque não fomos interferidos, né? Seja bem-vindo, mais uma vez. Que o Senhor te use para falar ao nosso coração. Thank you, Pastor. Obrigada, pastor. My microphone's on. It's good to be back here today. É muito bom estar de volta aqui hoje. I'm especially happy to have my wife with me. Eu estou feliz especialmente porque a minha esposa está comigo. This is my wife Diane. Essa é a minha esposa Daiane. And could I have another microphone? Eu precisava de outro microfone para ela falar algumas palavras. She might just decide to preach. Who knows? You know? Ela pode também decidir pregar, não sei. But we've been traveling here in Brazil for the last couple of weeks. Eu tenho viajado aqui no Brasil pelas últimas semanas. We had several teams of Americans with us. E nós tivemos várias equipes de americanos conosco. They went back home last night. Eles voltaram para casa ontem à noite. And my wife and I decided to come. I wanted to introduce her to your church. E então eu e minha esposa viemos aqui. Eu quero apresentá-la à igreja de vocês. She's heard a lot about your church. She's heard a lot about Pastor Cesar and Nubia. Ela ouviu muito falar da igreja de vocês, também do pastor César e da pastora Núbia. And I just want her to greet you this morning. E eu quero muito que ela cumprimente vocês essa manhã. Good morning. Bom dia. Our God reigns. Amen. He's good. Our God reigns. O nosso Deus reina e Ele é bom. Amen. Amen. We're delighted to be with you this morning. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês essa manhã. And we're expecting God to do great things here. E eu estava na expectativa de que Deus fizesse grandes coisas aqui nessa manhã. Because where 2 or 3 are gathered together in His name, porque quando há 2 ou mais juntos, reunidos em seu nome, He's in our midst. Ele está conosco, Ele está presente. Open up your hearts and your ears. Abram seus corações e seus ouvidos to hear what God has to say to you this morning. Para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para você nessa manhã. We came to be a blessing. Nós viemos para ser bênção. And to give you a word of encouragement. E para dar a vocês uma palavra de encorajamento. Thank you and God bless you. Obrigada e Deus abençoe. Thank you. Amen. Amém. Are you happy today? Vocês estão felizes hoje? I believe you. Eu acredito. Is my microphone working okay? O meu microfone está funcionando Okay. bem? Okay. I like to have my hands free. Eu gosto de ter as mãos livres. And I like to be down here where I can look at you. E eu gosto de ficar aqui embaixo para que eu possa olhar para vocês. Is that okay? Tudo bem? I have some material with me here this morning. Eu tenho um pouco de material aqui comigo. I don't have any DVDs, but I got some CDs back there this morning. Eu não sei se eu tenho ainda DVDs, mas eu tenho CDs. There's 4 series that are back there. Existem 4 séries que estão aqui. And they're all 4 very important for your life. E todas elas são muito importantes para a vida de vocês. I have one called History Maker. Existe o Criador da História. Power of Purpose. O Poder do Propósito. Which it seems I always talk about purpose wherever I go. E parece que aonde quer que eu vá, eu sempre falo sobre propósito. Qualities and characteristics of true leadership. As qualidades e características da verdadeira liderança. And then I have one called Religion versus Kingdom. E eu tenho um outro chamado Religião versus Reino. These are usually 25 real each. Esses são geralmente R$25 cada um. What I have back there is what I have left. I'm going to let you have them for 2 for 25.
E o restante do material que eu tenho lá é o restinho, porque já está acabando. Então eu vou deixar com que vocês comprem 2 por R$25. And it's an investment into your life. It's an investment into Esse é your um life. investimento na vida de vocês. I'm going to put you to work, Al. Eu vou colocar você para trabalhar um pouco. I also have a sign-up paper. If you're interested in being on an inspirational moment, it comes to you weekly. Eu também tenho aqui um formulário, se você tiver interesse em receber semanalmente os momentos de inspiração pela internet, você pode preencher esses formulários. Anybody here gets it? Does anybody here get that now? Alguém já recebeu? As pessoas estão recebendo? Alguém já está recebendo os momentos de inspiração? Do you enjoy it? Vocês gostam? Does it help you? Ajuda vocês? If you're not on it, and you want to be on it, raise your hand and we'll make sure you get a paper. E se você ainda não está recebendo os momentos de inspiração por e-mail, eu quero que você erga sua mão para que você possa receber esse formulário. Now it'll come to you in Portuguese. E Could I have some help over here, Al? Al, give somebody some over here that can hand them pega out. alguém aqui também para ajudar você na distribuição desses papéis. Preciso de mais pessoas. It'll come to you in Portuguese unless you put on there you want to receive it in English or Spanish. E esses momentos, esse e-mail vai vir para você em português, a menos que você assinale no formulário que você quer receber em espanhol ou em inglês. My heart is to help you. O meu coração o que está no meu coração é ajudar vocês. My desire is to put tools into your life that can help you in life. E o meu desejo é colocar ferramentas na sua vida que possam te ajudar. In fact, that's my purpose. Esse é o meu propósito. My purpose is to help you fulfill your purpose. O meu propósito é te ajudar a cumprir o seu propósito. My desire this morning is to help you become who God's called you to be. O meu desejo nessa manhã é ajudar você a se tornar aquilo que Deus quer que você seja. My desire is to pull out the gifts that are in you. O meu desejo é extrair os talentos que estão dentro de você. To pull out your purpose. Extrair o seu propósito. I believe the number one problem in the world today is people don't understand this principle. E eu acredito que o problema número 1 no mundo hoje é que as pessoas não entendem ainda esse princípio. It's not about me. Não é. It's not about your pastor. O foco não está em mim nem no seu pastor. It's not about this church. Nem nessa igreja. It's about what you do for the kingdom of God. O foco deve estar naquilo que você faz para o reino de Deus. It's to understand why God has put you where He's put you. Eu creio que Deus colocou você aonde Ele colocou. Amen? Amém. I mentioned to you that I had several teams here in Brazil. E eu Several teams tinha of mencionado Americans. já que eu trouxe várias equipes aqui para o Brasil. And my purpose for that is that people could experience different cultures. E o meu propósito em fazê-lo é que eu gostaria que pessoas pudessem experimentar culturas You diferentes. see, I believe it's very important that we do something outside our own box. Veja bem, eu creio que é muito importante que nós façamos coisas fora da nossa zona de conforto, fora da nossa caixinha. God has created a big world, Deus criou um mundo enorme. and He wants you to experience it. E Ele quer que você experimente. There's more to life than right here in your community. Existe muito mais para a sua vida do que aquilo que você visualiza aqui no seu bairro, na sua comunidade. There's so many different cultures out there, and my desire is that people experience those cultures. Existem tantas culturas diferentes lá fora e o meu desejo é que as pessoas experimentem essas culturas. And over the years, I've taken many Americans into different countries. E por anos eu tenho levado vários americanos a países diferentes. Taken many Americans to different countries to experience those cultures and to help the people in those cultures. E eles experimentam essas culturas diferentes e ajudam essas pessoas com culturas diferentes. But many times the people's lives that are changed are the people that are on the team.
Mas muitas vezes as vidas que sofrem maiores transformações são as vidas desses missionários que estão fazendo parte das equipes. Several years ago, I started what I call cross-cultural missions. E alguns anos atrás eu iniciei aquilo que eu chamo de missões transculturais. We're introducing different cultures into other cultures. Nós estávamos introduzindo culturas diferentes em outras culturas. In what we call short-term missions. Naquilo que nós chamamos de missões de curto prazo. Usually it involves 1 or 2 weeks. Geralmente leva 1 ou 2 semanas. And I want to challenge you. E eu quero te desafiar. I want to challenge you as a church. E eu quero te desafiar como igreja. To think beyond your 4 walls. Para pensar além dessas 4 paredes. And experience a different culture. E experimentar culturas Because diferentes. you will become a better person because of it. Porque você vai se tornar uma pessoa melhor por isso. You say, yes, we have poverty in our area. There's many people we can help right here. Você diz, sim, nós temos pobreza aqui ao redor e há muitas pessoas que nós podemos ajudar por aqui. But there's something significant that happens when you put your foot on a foreign soil. Mas há algo especial, diferente que acontece quando você coloca o seu pé em solo estrangeiro. I've had Africans go to India. Eu tive um grupo de africanos indo para a Índia. I'm in the process of taking some from Mexico to Kenya, to Africa. E eu estou no processo de levar alguns mexicanos para o Quênia. I'm in the process of taking some people from Brazil to Mexico. E eu também estou num processo de levar brasileiros para o México. All that is to do a short-term mission trip. E tudo isso é para a gente fazer uma missão de curto prazo. To be a blessing to the people there. Para que sejamos uma bênção para as pessoas But lá. many times you are the people that will be blessed. Mas muitas vezes vocês são aqueles que serão mais abençoados. So I didn't even talk to your pastor about this, but I want to make myself available to you to help you to experience life. E eu nem falei sobre isso com o pastor de vocês, mas eu quero me colocar disponível para ser esse canal e fazer com que vocês possam experimentar coisas diferentes. If your church wants a team to go to Africa, I'll help you. Se você está procurando um grupo de pessoas, está querendo organizar a ida para a África, eu posso ajudar. If you want to go to Mexico, I'll help you. Se você quer ir para o México, eu posso te ajudar. Anywhere but America, okay? Em qualquer lugar, menos nos Estados Unidos, tudo bem? No, I'm joking on that. If you want to come to America, you're welcome. Eu também estou brincando. Se você quiser vir para os Estados Unidos, tudo bem, a gente também ajuda. Do I have any doctors in the building? Anybody that's a doctor? Eu tenho médicos aqui hoje na igreja? Tem algum médico por aqui? I need doctors to go to Kenya in June. Eu preciso de médicos para irem para o Quênia em junho. I have a team going. We have plenty of help, but we need doctors. Eu tenho uma equipe indo, nós temos muita ajuda, mas eu preciso de médicos. I would love to take people from this church. E eu gostaria muito de levar pessoas dessa igreja. Be a part of doctors from Mexico and America. In other words, the team consists of Mexicans and Americans. Esse grupo, nesse grupo tem americanos, tem mexicanos. And why not Brazilians? E por que não brasileiros? You see, we serve one God. We serve one God. Veja bem, nós servimos a um só Deus. No matter where you're from, we can connect for the kingdom of God. Não importa de onde você seja, a gente pode se conectar para o reino de Deus. Now, we have a doctor here. Agora a gente tem uma médica ali. But she would need help to go. Mas ela pode precisar de ajuda para ir. How many of you would help her financially to go to Africa? Quantos de vocês gostariam de ajudá-la financeiramente para ir para a África? Look at that. Viu? Do you have your passport? Você tem passaporte? She's ready. Viu? Ela já está pronta. But you know she's going to need people to help her. Mas ela vai precisar que pessoas a ajudem. So you can create a team from this church. Então vocês podem montar uma equipe dessa igreja. For instance, she's going to need somebody that speaks English. Do you Por speak exemplo, English? ela vai precisar de uma pessoa que fala inglês. Ela não fala. Because
Kenya, you have to know, you don't have to know, but I mean, they're primarily English. No Quênia, vocês não precisam saber, mas lá, primordialmente, as pessoas falam inglês. So she needs somebody who can go from Portuguese to English. Então, ela precisa de uma pessoa para interpretar do português para o inglês. Aliás, do inglês para o português. Think about it, Pastor. Pensa sobre isso, It's pastor. good to send them out. E vai, envia o seu povo. We're going to be in a village that has no electricity, Nós estaremos num vilarejo que não tem eletricidade, no running water. não tem água corrente. What did he say? Não tem água. What? Let's go. Why not June? Come with me. Come. Oh, World Cup. Ele está dizendo que também vai para a África do Sul em julho, então o pastor Henry está tentando convencê-lo a ir para o Quênia em junho. Anyway, this is what we do. We want to connect people to people. E é isso que nós fazemos. A gente quer conectar pessoas a pessoas. Turn with me this morning to Galatians, the 3rd chapter. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 3. Galatians, the 3rd chapter. Gálatas 3. Verse 13. Versículo 13. Galatians, the 3rd chapter, verse 13. Gálatas 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. Ele nos redimiu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Jesus Cristo e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. I want you to think about verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Eu quero que vocês pensem no verso 13. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Christ has redeemed us. He's not redeeming us. He has redeemed us. Jesus Cristo já nos redimiu, ele já nos resgatou, ele não está nos resgatando. It's not a process. Não é um processo. It's done. Isso já está feito, está pronto. Christ is not redeeming us. Cristo não está nos resgatando. He has redeemed us. Ele já nos resgatou. I am not being redeemed. Eu não estou sendo resgatado. I'm redeemed. Eu já fui resgatado. It's not a process. It's done. Não é um processo, já está pronto. What has He redeemed us from? E do que Ele nos resgatou? He's redeemed us from the curse. Da maldição. From the curse of the law. Da maldição da lei. From the curse. Da maldição. So, in order to know what He has redeemed us from, let's go back to Genesis. Então, para que nós saibamos do que Ele nos resgatou, vamos voltar lá para Gênesis. I almost always preach from Genesis. Eu quase sempre prego o livro de Gênesis. Because God has put in my heart to understand the initial intent of God. Porque Deus colocou em mim o propósito de compreender o propósito inicial de Deus. Society teaches us certain things. A sociedade nos ensina algumas coisas. But what was God's initial intent? Mas qual foi a intenção original de Deus? People around us will try to tell us certain things.
As pessoas que estão ao nosso redor vão tentar nos dizer algumas coisas. because of what the law has taught them. Por causa do que a lei os ensinou. But He has redeemed us from the law, from the curse of the law. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. So why the law? Então, que Why lei? did God give the law to Moses? Why did God have the law in the Old Testament? Então, para que houve a lei? Por que Deus deu a lei para Moisés? Por que existe a lei no Antigo Testamento? The law was put in place for people until Christ came and redeemed us from the curse of the law. A lei tinha o objetivo de manter as pessoas até a vinda de Cristo, porque aí Cristo iria nos resgatar dessa lei. Genesis, the first chapter, Gênesis 1, first of all tells us why God created us. primeiramente nos diz para que Deus nos criou. He created us to control, to have dominion over the things of this earth. Ele nos criou para controlar e ter domínio das coisas desta terra. He created Adam to be the caretaker of the garden. Ele criou Adão para ser o cuidador do jardim. Then in chapter 2, Então, no capítulo 2 de Gênesis, well, let's just read chapter 2, the 15th verse. vamos ler Gênesis 2:15. Then God took man and He put him in the garden E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, to take care of it, to work the garden. para o lavrar e o guardar. And the Lord commanded the man, you are free to eat of every tree in the garden. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás But livremente. there's one tree you're not to eat of, the tree of knowledge of good and evil. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, And when you eat of this tree, you will die. porque se dela comeres, certamente morrerás. Which tells me something there. E isso me diz alguma coisa. Up to this point, the human race did not experience death. E até esse ponto, a humanidade ainda não tinha experimentado a morte. So death is a curse. Então a morte é uma maldição. Let's go on. Vamos continuar. In chapter 3. No capítulo 3. Now the serpent was more crafty than any other wild animal the Lord had made. He said to the woman, did God really say you must not eat of the tree of the garden? 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? You know, to this day, Então, até esse dia, Satan wants to tell you, did God really say that? então, até os dias atuais, Satanás nos questiona: será que Deus realmente falou isso? The Bible says that you are worthy. A Bíblia diz que você tem valor. Satan says, you're really not worthy. Mas Satanás diz: você não tem tanto valor assim. The Bible talks about a passion and about a purpose that God has put you on this earth for. A Bíblia fala sobre uma paixão e um propósito para o qual Deus te colocou nessa terra. Do you really think you can do that? Você realmente acha que pode fazer isso? Do you really? Who do you think you are? Quem você acha que é? God didn't really say that, did He? Deus não falou isso de verdade, não foi bem assim. See, Satan was doing that back in the Garden of Eden. Veja bem, Satanás já estava fazendo isso desde o Jardim do Éden. And he's doing it today. E ele está fazendo isso He hoje. plays with people's minds. Ele trabalha na mente das pessoas. If he can get you to doubt your value, if Se he can get ele you to doubt conseguir your, fazer com que você duvide do seu valor,
If He can get you to doubt your purpose in life, Se ele conseguir fazer com que você duvide do propósito que Deus tem na sua vida, if He can get you to doubt your worthiness, se ele conseguir fazer com que você duvide do seu valor, you see, religion tells you you're not worthy. perceba, a religião diz que você não tem valor. Religion tries to tell you what to do and how to do it. A religião tenta te dizer o que fazer e como fazer. But in Galatians we read that Christ came and He did what? Mas em Gálatas nós lemos que Jesus veio e fez o quê? He redeemed us, Nos resgatou. so you are worthy, Então você tem you valor, are valuable, você é valoroso, you do have a purpose, você tem um you propósito, have a purpose in this church, você tem um propósito you nessa have a igreja, purpose in this city, nessa cidade, you have a purpose on this earth. e você tem um propósito nesta terra. Your purpose is not heaven, O seu propósito não é o céu, but your purpose is now. mas o seu propósito é agora. But Satan wants to try to make you think different. Mas Satanás tenta te fazer pensar que não é isso. Let's read on. Vamos continuar lendo. In verse 2, the woman said to the serpent, "We may eat fruit of the tree of the garden." No verso 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. But God said, "You must not eat of that one tree in the middle of the garden, or you must not touch it, for you will die." Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. You won't surely die. What? You won't, verse 4. You will not surely die. No verso 4, então a serpente questiona, você não vai morrer. God, what did God tell you? O que Deus falou para você? What has God spoken to your heart? O que Deus falou no seu coração? Satan is going to try to steal that from you Satanás vai tentar roubar isso de você, by telling you you're crazy. te dizendo, você é You maluco. can't do that. Você não consegue fazer isso. God wants you to go to Africa Deus quer que você vá para a África. if it's in your heart. Se isso estiver no seu coração. But Satan's going to try to tell you, how are you going to go? It costs money. Mas Satanás vai tentar te sugestionar dizendo, mas como você vai? Isso custa dinheiro. How are you going to go? You don't have your passport. Como você vai? Você não tem um passaporte. And before long, you just give up. You never go. E antes mesmo de tentar, você simplesmente desiste. There's some of you in here that God has told you in your heart what you're to do in life. Tem alguns aqui que para quem Deus já falou o que você deve fazer na vida. But many of you don't do it because Satan is telling you, Mas muitos de vocês não fazem porque Satanás está te dizendo, you really can't do that. você não pode fazer isso de verdade. Alex, how are you going to pay for it? Alex, como é que você vai pagar por isso? Como é que você vai pagar? You can't afford it. Você não pode pagar, você não tem You're condições. poor. Você é pobre. You know, he was doing that in Genesis, Veja bem, ele já estava fazendo isso em Gênesis. and he's still doing it today. E está fazendo isso até hoje. Because he wants you to feel like you're not valuable. Porque ele quer que você se sinta como se não tivesse valor. He wants you to feel like you cannot do it. Ele quer que você se sinta impotente, incapaz de fazer. But if God spoke it to your heart, Mas se Deus falou o seu coração, if He spoke it to your heart, se Ele falou no seu coração, Satan is going to try to rob that from you. Satanás vai tentar roubar isso de você. But he cannot do it. Mas ele não pode fazer isso. Let's read on. Vamos continuar lendo. Verse 6. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and ate it.
No verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. It looked good. Tinha aparência Our boa. Our eyes to see, it looks good. Os nossos olhos veem que aquilo parece bom. Sin will always cost you more than what you expected. O pecado sempre vai te custar muito mais daquilo que você esperava. And it will take you further than what you wanted to go. E vai te levar muito além daquilo que você queria ir. Away from God. Muito distante de Deus, muito But mais distante. I only want to look. I just want to look. Mas eu só quero olhar. I won't touch, I'll just look. Eu não vou nem tocar, eu só quero ver. Everything starts by looking. Tudo começa no olhar. You look before you touch. Você olha antes de tocar. Satan tries to get you just to look. Satanás tenta fazer com que você só To get olhe you away from the purpose that God has for you. para te afastar do propósito que Deus tem para você. Verse 8. No verso 8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees in the garden. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verse 9. But the Lord God called to the man, Where are you? Verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? He answered, I heard you in the garden. I was afraid because I was naked. E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim e temi porque eu estava nu e eu me escondi. God says, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree I commanded you not to eat from? E Deus disse, quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesse? You look, Você olha, you feel, você sente, you touch. toca. Then all of a sudden you realize, oh, God has forsaken me. Então, de repente, você percebe, eu estou nu. I'm naked, so I hide from God. Eu estou nu, então eu vou me esconder de Deus. I have wronged, so I run from God. Eu cometi um erro, então eu vou me esconder de Deus. That's another trick of the enemy. Esse é outro truque do inimigo, é outra Because armadilha. what he wants you to do, he wants you to get away from God. Porque é isso que ele quer que você faça, que você se afaste de Deus. He wants you to hide. Ele quer que você se esconda. Because if you can hide, Porque se você se esconder, you won't have a relationship with God. você não vai ter um relacionamento com Deus. But if you know you have done wrong, Mas se você sabe que você fez uma coisa errada, don't hide, run to God. não se esconda, corra até Deus. Because Christ has redeemed you. Porque Jesus te resgatou. But Satan wants you to hide. Mas Satanás quer que você se esconda. Wants to take that relationship from God away from you. Ele quer tirar esse relacionamento seu com Deus. By making you think there's no return. Fazendo com que você pense que não há retorno. I have gone too far. Eu viajei muito, eu fui muito além. God could not possibly forgive me. Deus não poderia me perdoar agora. Eu já passei do limite. Don't hide. Então não se esconda. Because as long as you hide, porque enquanto você se esconder, you will not fulfill the destiny that God has for you. Você não vai cumprir o destino que Deus tem para você. The Bible says that if you sin, a Bíblia diz que se você pecar, you're to ask for forgiveness. Você tem que pedir perdão. And what does it say that God does? E o que a Bíblia diz que Deus faz? He forgives. Ele perdoa. What else does he do? O que mais ele faz? He forgets. Ele esquece. But what does Satan do? Mas o que Satanás faz? Do you remember? Você se lembra? God's probably saying, no, I don't remember.
Deus diz, não, eu nem lembro. But we remember. Mas você lembra. I mean, do you remember what Alex did? Você se lembra daquilo que Alex fez? God doesn't remember. Deus não lembra. But what do we do? Mas o que a gente faz? How many times do we take Satan's side instead of God's side? Quantas vezes a gente fica do lado de Satanás ao invés do lado de Deus? Think about it. Pensa nisso. If somebody messes up in life, Se alguém faz alguma coisa errada na vida, how quick are you to forgive and forget? quão rápido, qual é a sua rapidez no perdão e no esquecimento daquilo que foi feito? Oh, yes, I forgive. Ah, sim, eu I perdoo. forgive you. Eu te perdoo. But now you're going to have to prove yourself. Mas agora você vai ter que provar. Is that what God says? É isso que Deus diz? You see, we act like, well, I messed up, so now I'm down here. Veja bem, a gente age como se, eu fiz uma coisa errada, então agora eu estou aqui, nesse nível. Now I have to work my way up to God again. E agora eu tenho que subir novamente, vir todo o caminho de novo, até chegar a Deus. That's many times how we treat fellow Christians. E é assim que muitas vezes nós tratamos o nosso irmão. Verse 10, Verso 10. Genesis, the 3rd chapter. Gênesis 3:10. He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked. And he said, Who told you you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim, temi porque eu estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Verse 12. Verso 12. The man said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. From that day Desde aquele dia to this day, até hoje, many of us blame others. muitos de nós culpam os outros. Many of us will blame our environment. Muitos de nós vamos culpar o meio em que We vivemos, blame our family. nossa família, We blame our friends. nossos amigos. Adam blamed his wife. Adão culpou a esposa dele. But until you take responsibility for your own actions, Mas até que você se responsabilize pelos seus próprios atos, you will not learn how to be a total overcomer. você nunca vai aprender a ser uma pessoa de superação. My wife made me do it. A minha esposa me fez fazer isso. My pastor made me do it. O meu pastor me fez fazer isso. My pastor's wife made me do it. A esposa dele me fez fazer. Listen to me. Me ouçam. God has put you on this earth, Deus colocou você nessa terra. and you are accountable for the actions that you do in life. E você é responsável pelas ações que você pratica na vida. This was the first account of man blaming somebody else. Este foi o primeiro acontecimento, o primeiro registro do homem culpando outra pessoa. Now, let's go on to verse 16. Vamos ao verso 16. Now, let's go back. Verse 12. Não, é o 12. The man said, The woman that you put with me, she gave me some fruit of the tree and ate of it. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Then the Lord God said to the woman, What is it you have done? E disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizeste isso? The woman said, The serpent deceived me and I ate. E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Again, putting the blame on somebody or something else.
De novo, aqui a gente tem uma pessoa culpando alguma coisa ou outra pessoa. Adam says, the woman made me do it. O Adão falou, a mulher me fez pecar. Eve said, Satan made me do it. E Eva falou, Satanás me fez pecar. And to this day, E até os dias de many hoje, of us sitting here today muitos de nós que estamos sentados aqui, are blaming Satan, estamos culpando Satanás, we're blaming God, estamos culpando a Deus, when neither one of them have anything to do with it, mas nenhum deles tem nada a ver com isso. because God has given you the ability to make choices. Porque Deus te deu a habilidade de fazer escolhas. And it's up to you. E You cabe a are, você. you are accountable for the actions that you do in life. Você é responsável pelas ações que pratica na vida. You're really quiet this morning. Vocês estão muito quietos essa manhã. Verse 14, the Lord said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. You will crawl on the ground, you will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verse 16. Verso 16. To the woman he said, I will greatly increase your pains in childbearing. E a mulher, ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. And to Adam he said, because you listened to your wife and ate of the tree about which I recommended you, you must not eat of it. E para Adão ele disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não He comerás said, dela? cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. Maldita é a terra por causa de ti, com a dor comerás dela todos os dias da tua vida. It will produce thorns and thistles for you. Espinhos e cardos também te produzirá. You will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground. E comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. The curse. A maldição. Curse of the law. A maldição da lei. The curse. A maldição. The curse came in three forms that we could experience today. A maldição veio de 3 maneiras que nós experimentamos até hoje. Death, Morte, sickness, doenças poverty. e pobreza. But Jesus came, Mas Jesus veio He redeemed us from the curse. e nos resgatou da maldição. Now last night it rained a lot. Ontem à noite nós quebramos a lei. In fact, all last week it rained a lot. Ok, desculpa. Ontem à noite choveu muito. De fato, na última semana choveu muito. In fact, I didn't know it rains that much in Brazil. E eu também não sei por que chove tanto no Brasil. Brazil's supposed to be sunny. No Brasil, supostamente está sempre sol. Because it rains, is there anybody in here this morning has an umbrella? Porque choveu, porque chove. Algum de vocês aqui tem alguém com um guarda-chuva? Anybody bringing up? Can I use it? Can I Eu borrow your posso umbrella? usar seu guarda-chuva? You have Eu it posso with me? trazer? I want to show you something. Eu quero mostrar uma coisa a vocês. Jesus redeemed us from the curse. Jesus nos resgatou da maldição. Thank you. Obrigada. He redeemed us from the curse Ele nos resgatou da maldição, by becoming a curse. tornando-se Ele próprio uma maldição. Now, when God created the earth, Quando Deus criou a terra, He put us on this earth to take care of the earth. Ele nos colocou aqui para cuidar da terra. When Adam fell, Quando Adão caiu, man became religious. o homem se tornou religioso. And for 2,000 years, God was looking for somebody righteous to help man.
E por 2000 anos, Deus procurou por um justo para ajudar o homem. Finally, he couldn't find anybody, so he sent his son Jesus. Então, finalmente ele não achou ninguém e então enviou o seu filho Jesus. He sent him to take back the control. Ele enviou Jesus para retomar o Let controle. me reword that. He sent him to give you the ability to take back control. Deixa eu parafrasear. Ele enviou Jesus para dar a você a habilidade de dominar. So Jesus came and he became a curse Então Jesus veio e se tornou uma maldição to redeem us from the curse. para nos resgatar da maldição. Do you understand? Vocês entendem? He didn't remove the curse around us. Ele não retirou a maldição que havia ao nosso redor. The curse is still out there. A maldição ainda está aí. But he came and became a curse Mas ele veio e se tornou that maldição. by you and I accepting him, Para que, através de aceitarmos a ele, we are redeemed from the curse. sejamos resgatados dessa maldição. Now, if it's raining outside, Não, agora vamos supor que está chovendo lá fora. and I put this umbrella up, E eu abro esse guarda-chuva. does it stop the rain? Isso para a chuva? No. If I put this up like this, does it stop the rain? Se eu colocar o guarda-chuva assim em cima, isso para a chuva? No. But if I put this up and it's still raining, Mas se eu coloco o guarda-chuva em mim, ainda está chovendo, am I protected from the rain? eu estou protegido da chuva? So I want you to picture this. Então eu quero que você grave essa imagem. Jesus came, Jesus he became veio, a curse for you and I. ele se tornou uma maldição por mim e por você. He did not take the curse out of the world. The curse is still around us. Ele não tirou a maldição do mundo, a maldição ainda está aí. But by us coming underneath the forgiveness of Christ, Mas quando nós entramos debaixo do perdão de Jesus, you and I are protected from the curse. eu e você estamos protegidos da maldição. The curse is still out there. A maldição ainda está lá. But I come under the redemption of Christ, Mas eu entro, eu me submeto à redenção de Jesus Cristo. and I can walk around the curse, but I'm protected from the curse. E eu posso andar, caminhar por entre a maldição, mas eu estou protegido da I'm maldição. redeemed from it. Eu estou resgatado. And guess what? E adivinha? I can take people with me. Eu posso levar mais pessoas I can bring comigo. them underneath the protection. Eu posso trazê-las sob a proteção. And by doing this, E fazendo isso, I introduce him to the protection that Christ gives us. eu apresento a proteção que está sobre nós a essa pessoa. And he comes underneath that redemption. E ele entra debaixo dessa proteção. Does it change the curse? Isso muda a maldição? No. Não. It's still out there. Ela ainda está aí. It's still around Ela us. ainda está no meio But de you nós. and I, Mas eu e we come você underneath that umbrella that God has given us estamos debaixo desse guarda-chuva que Deus nos through the deu. redemption of Christ. Através da redenção de Jesus Cristo. And we can touch anything. E nós podemos tocar qualquer And we coisa. will not be affected. E não seremos afetados. I can walk among sickness. Eu posso andar por meio And da I won't doença. get sick. E eu posso andar por meio... I can walk among death. Eu posso andar por meio da And I doença. won't die. E eu não vou morrer. I can walk among poverty. Eu posso andar por meio da But I'm pobreza. prosperous. Mas eu sou próspero. Why? Por quê? Because I'm underneath the umbrella of redemption. Porque eu estou debaixo do guarda-chuva do resgate, da redenção. But too many times Mas muitas we vezes come out from underneath nós that. saímos debaixo da proteção. So then I walk around people that are sick and I get Então eu sick. ando com pessoas, ando por meio de pessoas que estão doentes e eu fico doente. I've had people, come here a minute, Alex.
Por favor, vem aqui. I've had people come up to me already to I shake their hand. Então eu caminho por entre as pessoas e aperto a mão delas. Oh, don't shake my hand, I have a cold. Ai, não aperta minha mão não, eu tô gripado. But if you're under the umbrella, Mas se você estiver debaixo do I can touch guarda-chuva, and shake hands of sick people, eu posso tocar e and apertar I as won't mãos be affected. dos doentes e eu não serei Because afetado. together, Porque we juntos are walking under that umbrella. nós estamos caminhando sobre Sickness a cannot touch us. proteção desse guarda-chuva. I am redeemed. Eu estou I am resgatado. not being redeemed, but I am redeemed. Eu não estou sendo resgatado, eu já fui resgatado From the curse. da maldição. Now, I Agora. read to you earlier, I read to you out of Genesis. Nós vimos lá no livro de Gênesis, And I have something I want you to think about. e tem uma coisa que eu quero que vocês pensem. It says that the curse is a woman experienced child pain as part of the curse. A Bíblia diz que faz parte da maldição experimentar dores no parto. Is that what it says? Não é isso que a Bíblia fala? Does Galatians tell me I'm redeemed from that? O livro de Gálatas diz que a gente está também liberto dessa dor. I'm redeemed from the curse. Nós estamos libertos, resgatados da maldição. So does that mean that a woman does not need to feel pain? Então isso significa que uma mulher não precisa sentir dor para conceber? Para dar à luz? I'm just asking you. Eu estou perguntando a vocês. Do I believe Galatians? Eu acredito em Gálatas? But you see, here's what it does is many times women feel the pain because people tell them that's part of childbirth. Mas muitas vezes as mulheres sentem dor porque as pessoas dizem para ela, isso faz parte do processo, faz parte do parto. I don't ask you to agree with me. You know me by now. I want you to think. Eu não estou pedindo que vocês concordem comigo, vocês acabaram de me conhecer, mas eu quero que vocês pensem. See, too many times we accept what society tells us. Veja, muitas vezes nós aceitamos o que a But sociedade I want nos to diz. challenge you. What does the Word of God tell us? Mas eu quero te desafiar. O que a Bíblia You diz? see, I believe that I'm redeemed from the curse of the law. Se eu creio que eu fui resgatado Because da maldição, Christ became a curse for me. porque Jesus se tornou uma maldição por mim, Poverty. a pobreza. I believe that we can walk under this umbrella. Eu creio que nós podemos caminhar And we debaixo can- desse guarda-chuva We can bring people in e nós podemos trazer mais pessoas out of poverty, fora, Out of- tirar pessoas da out of, pobreza. out of sickness. Nós podemos tirar pessoas da doença. Either we believe it or we do not believe it. Ou cremos ou não. We're redeemed from the curse of the law. Nós fomos resgatados da maldição da lei. What time you usually quit? 12 o'clock now? What time they quit? 12? Que horas que a gente termina? Que horas a gente termina? Acho que o pastor não sabe. Que horas? É agora, it's now. Okay. The reason I share what I do A razão pela qual eu estou compartilhando o que eu faço is because too many of us é porque muitos de nós believe what society, what religion has told us all these years. cremos naquilo que a sociedade e a religião nos disse todos esses anos. God has been doing something in my life and in my wife's life the last several years. Deus tem feito coisas incríveis na minha vida e na vida da minha esposa nos últimos anos. He has been giving us revelation. Ele tem nos dado revelações. There's many times when we sit down, we read the Bible and we say, do I really believe this? Tem muitas vezes que nós nos sentamos, lemos a Bíblia e dizemos, será que eu realmente acredito nisso?
if I really believe what I spoke about this morning, Se eu realmente creio naquilo que foi falado aqui nessa manhã, nothing will stop me in influencing people for the kingdom of God. nada vai me impedir de influenciar pessoas para o reino de Deus. You see, coming here to church, coming here Perceba, vir aqui à igreja is not about you coming and just receiving. não é... O foco não deve ser você vir simplesmente receber. It's about what you do when you leave here. Mas o foco deve estar naquilo que você vai fazer quando você sair daqui. Coming to church is easy. Vir à igreja é muito fácil. And sometimes we're taught E, that mui- we have to go to church. e muitas vezes nós fomos ensinados que temos que ir para a igreja. But it's what you do when you leave this building. Mas o foco deve estar naquilo que você vai fazer quando você sair daqui hoje. You see, a church is not how many people you have. Veja, a igreja não é quantas pessoas você tem. A church is by how many people you send out. Você conhece uma igreja pela quantidade de pessoas que saem dela, a quantidade de pessoas que são enviadas. A church is not to see how many people we can bring in. Uma igreja não é para que a gente possa ver, quantas pessoas eu posso trazer. A church is to see how many people we can send out to influence the kingdom. A igreja serve para que nós pensemos em quantas pessoas nós podemos enviar para fora para que elas influenciem pessoas. But society will tell you this. Mas a sociedade vai te dizer isso. Pastor Cesar, how many people do you have? Pastor César, quantas pessoas você tem? Quantas ovelhas? Because society will try to determine your success by how big you are. Porque a sociedade tenta determinar o seu sucesso pelo seu tamanho. But your real success is how many people you send out. Mas o seu sucesso verdadeiro é quantas pessoas você envia. Why? Por quê? Because Christ has redeemed you and I. Porque Cristo resgatou a você e a mim. And we need to go bring people in under that umbrella. E nós precisamos sair e trazer mais pessoas para estarem debaixo daquele guarda-chuva. So they can live a fulfilled life while they're here on this earth. Para que eles vivam uma vida plena enquanto estiverem nessa terra. It's not about preparing people for heaven. Não é sobre preparar pessoas para o That is céu. not my goal. What? That is not my goal. Esse não é o meu objetivo. My goal is not to prepare you for heaven, O meu objetivo não é preparar vocês para o céu. but my goal is to prepare you for earth. Mas o meu objetivo é prepará-los para a Because terra. God has put you on this earth now. Porque Deus colocou vocês nessa terra And He agora. has a purpose for you now. E tem um propósito para vocês Your agora. purpose is not heaven. O seu propósito não é o céu. Your purpose is earth. O seu propósito é a terra. And to influence this earth E influenciar essa for terra. His O kingdom. reino dele. Jesus redeemed you from the curse. Jesus te resgatou da maldição. He has redeemed you from the curse. Ele te He resgatou has da maldição. redeemed you from the curse. Ele te He resgatou da has maldição. redeemed you from the curse. Resgatou da maldição. If you are sick, E se você estiver He doente, has redeemed you from sickness. Ele já te resgatou da doença. He has redeemed. He's not redeeming you, He has redeemed you. Ele já te resgatou, ele não está resgatando, ele já resgatou. I want you to stand with Eu me. quero que vocês fiquem de pé. There's some of you in here this morning. Tem algumas pessoas aqui nessa manhã You're saying, I believe everything you said, que estão dizendo, eu acredito em tudo que ele falou. but I'm having a real hard time comprehending it. Mas está sendo muito difícil para eu entender isso. Because right now your body is telling you else. Your body is telling you you're sick. Mas porque agora mesmo o seu corpo está dizendo, eu estou doente. O seu corpo está dizendo que você está doente. Your body hurts. O seu corpo está doendo. Your mind is telling you that I can't do it. E a sua mente está dizendo, eu não vou conseguir. You say, yes, Pastor, I believe the Bible. Você diz, sim, pastor, eu acredito na Bíblia. But I'm having a hard time comprehending it. Mas está sendo muito difícil para eu entender isso. Because
Everything in your mind's telling you other things right now. Porque tudo na sua mente está te dizendo coisas diferentes. I want to pray for you Eu quero orar por because I você. believe that God wants to set you free of your thinking this morning. Porque eu creio que Deus quer te libertar desse pensamento nessa Because manhã. some of you don't feel like you're worthy of it. Porque alguns de vocês não se sentem como se tivessem valor. Some of you feel like you're just not, that you can't live up to what God wants you to live to. Porque alguns creem também que você não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para você. In your own strength, you can't. Na sua própria força, você realmente não pode. But I believe God wants to set you free right now. Mas eu creio que Deus quer te libertar agora mesmo. If that's you, I want you to come. I want to pray for you. Então, se essa pessoa é você, eu quero que você venha à frente. Nós queremos God orar por wants você. you to live in the realm of that He designed for you to live in. God wants you to live in the realm that He designed for you to live in. Deus quer que você viva no reino, vivendo as promessas daquilo que Ele desejou para você. But Satan is going to try to tell you, no, you can't do it. Mas Satanás vai tentar dizer para você assim, não, você não vai conseguir fazer isso. Satan comes to rob Satanás Kill. veio para roubar, and destroy. matar e destruir. He wants to destroy your destiny. Ele quer destruir o seu destino. If that's you this morning, I want to pray for you. I want you to come. Se essa pessoa é você, nessa manhã eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Hallelujah, Jesus. Anybody? I'm not Alguém? going to wait long. Eu não posso esperar muito. Just come up and line up front here. Venham aqui à Make a frente, line vamos across fazer the aqui uma fila, uma linha. Um do lado do outro. What I'm going to do this morning, I'm going to pray for you that God helps your thinking. E eu quero orar para que Deus ajude no seu pensamento. And that Satan has to leave your thought life alone. E que Satanás tenha que deixar a sua mente. Every single one of you is valuable in the kingdom of God. Cada um de vocês é valioso no reino de Deus. You can do it. Você não consegue. Because God has redeemed you. Você consegue porque Deus te resgatou. He has paid the price. Ele pagou o preço. In Matthew, the 11th chapter, Em Mateus capítulo 11, Jesus said, "Come to me, Jesus diz, vinde a mim, all that you are heavy burdened. todos os que estão cansados. I will give you rest. Eu te darei descanso. My yoke is easy, my burden is light." Meu fardo é leve. Meu jugo é leve e meu fardo é suave. Satan wants to tell you being a Christian is difficult. Satanás quer que você creia que ser um cristão é difícil. But living a life for God, He says, "I will give you rest." Mas viver a vida para Deus, Ele diz, mas viva a sua vida para Deus, porque Ele diz, eu te darei You descanso. see, we make it difficult Mas veja, nós tornamos isso difícil, because Satan tells us it's difficult. porque Satanás nos diz que é difícil. Father, I thank you this morning. Senhor, eu te agradeço nessa manhã. God, as we touch these lives today, Senhor, conforme fomos tocando essas vidas hoje, there's so much greatness in these people today. existe tanta grandeza nessas pessoas hoje. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. God, I pray for clear minds this morning. Senhor, eu oro por mentes limpas, In the name of libertas. Jesus. For Em clear nome minds. de Jesus. Clear Mentes minds. libertas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Satarabakasi. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Christ has redeemed us from the curse of the law. Cristo nos resgatou da maldição da lei. He has redeemed us. Ele nos resgatou. He's redeemed us. Ele nos resgatou.
name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigada, Deus. Can I have some of your pastors to pray for me? Pastores, eu quero que os pastores aqui da igreja orem pelas pessoas. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guia o meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guia o meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. E na intimidade, no abrigo da tua glória posso estar bem junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado diante de ti e do teu amor. Nunca mais serei igual ao sair do santíssimo lugar. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guia o meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. I want you to listen to me for a moment. Eu quero que vocês me escutem um pouco. I shared with you what's on my heart today Eu compartilhei com vocês o que está no meu coração hoje, because I believe many people don't grasp a hold of what Christ did for us. porque eu creio que muitas pessoas não tomam posse daquilo que a Bíblia nos diz. And many times we look at life as a continuation of constantly redeeming us. E muitas vezes nós vemos a vida como uma continuação constante da redenção, como se ainda estivesse acontecendo. But when I read that scripture about 3 months ago, it jumped out at me in a new way. Mas quando eu li aquelas escrituras há 3 meses atrás, me veio aos olhos e eu olhei para aquilo de uma forma diferente. When I recognized that word redeem is in past tense. Porque eu reconheci que o verbo redimir estava no passado, no tempo passado. But you see, right now, the enemy is trying to play with your mind. Mas percebam que agora mesmo o inimigo está tentando influenciar a sua mente. Try to tell you can't do it. Ele está tentando te dizer que você não vai conseguir. Try to tell you you're not worthy. Está tentando te dizer que você não tem valor. Try to tell you that you messed up and you'll never live up to where God wants you to live. Que você se perdeu, que você
se enrolou e que você nunca vai viver tudo aquilo plenamente que Deus tem para você. There's two avenues in life. There's two avenues. Existem duas avenidas na vida. Right, A direita, wrong. a correta e a errada. There's no in between. Não existe um caminho no meio. There's two thoughts. Existem dois pensamentos. Negative, O negativo positive. e o positivo. There's no in between. Não existe nada no meio. What your thought life does to you O que o pensamento da vida diz para você, will try to tell you there's an in between. o que a sociedade tenta dizer é que existe um caminho no meio. So if it's something bad, Então, se alguma if coisa, it doesn't have to do with life, if it does not have to do with life, se existe alguma coisa ruim, isso não tem a ver com a vida. who puts bad thoughts in your mind? Quem colocou pensamentos ruins na sua mente? Who puts bad thoughts in your life? Quem coloca pensamentos ruins na sua mente? Satan. Satanás. Who puts good thoughts in your life? Quem coloca pensamentos bons na sua mente? God. Deus. So I want you to think about it. If it's a good thought Então eu quero que você pense nisso. Se é um pensamento bom, and builds up life, que estrutura a sua vida, que fortalece a vida, embrace that. então toma posse disso. But if it's a bad thought Mas se é um pensamento ruim, and puts you down, que te coloca para baixo, cast that out. então atira isso, deixa isso de lado. Satan is defeated. Satanás está derrotado. Satan is defeated. Satanás está derrotado. He is defeated Ele está derrotado. because Christ has redeemed us. Porque Jesus Cristo nos resgatou. And you are worthy E você tem valor. because God has put it in you. Porque Deus colocou em você. Deus colocou isso em você. Father, I thank you this morning. Senhor, eu te agradeço nessa manhã. Thank you that within these people there's life Porque nessas pessoas existe vida. and life more abundantly. Vida mais abundante. No weapon formed against these minds will prosper. Nenhuma arma forjada contra essas mentes prosperará. Amém. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém, querido. Pode voltar ao seu lugar. Mas volte com essa certeza. Volte com essa convicção.